Capítulo 37. A mão de Jeová veio a estar sobre mim, de modo que ele me levou para fora no espírito de Jeová, e me pousou no meio do vale plano, e este estava cheio de ossos. E fez-me passar por eles ao redor, e eis que havia muitíssimos na superfície do vale plano, e eis que estavam muito secos. E ele começou a dizer-me: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A isto eu disse: Soberano Senhor Jeová, tu mesmo sabes muito bem. E ele prosseguiu, dizendo-me: Profetiza a respeito destes ossos, e tens de dizer-lhes: Ó ossos secos, ouvi a palavra de Jeová. Assim disse o soberano Senhor Jeová a estes ossos: Eis que introduzirei fôlego em vós, e tereis de reviver. E vou pôr tendões sobre vós, e fazer que venha carne sobre vós. E vou revestir-vos de pele, e pôr fôlego em vós, e tereis de reviver. E tereis de saber que eu sou Jeová. E eu profetizei assim como fora mandado. E assim que profetizei, veio a haver um ruído, e eis que havia um som retininte, e os ossos começaram a chegar-se osso a osso. E eu vi, e eis que vieram sobre eles os próprios tendões e a própria carne, e começaram a ser revestidos de pele por cima. Mas, quanto a fôlego, não havia neles nenhum. E ele prosseguiu, dizendo-me: Profetiza ao vento. Profetiza, ó filho do homem, e tens de dizer ao vento: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Entra dos quatro ventos, ó vento, e sopra sobre estes mortos para que revivam. E profetizei assim como me mandara, e passou a entrar fôlego neles, e começaram a viver e a pôr-se de pé, uma força militar muitíssimo grande. E ele prosseguiu dizendo-me: Filho do homem, no que se refere a estes ossos, são a casa inteira de Israel. Eis que estão dizendo: Nossos ossos ficaram secos, e nossa esperança pereceu. Fomos cerceados, ficando sozinhos. Por isso profetiza, e tens de dizer-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que estou abrindo as vossas sepulturas, e vou fazer-vos subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vou fazer-vos chegar ao solo de Israel. E tereis de saber que eu sou Jeová, quando eu abrir as vossas sepulturas, e quando vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo. E vou pôr em vós o meu espírito, e tereis de reviver, e vou estabelecer-vos sobre o vosso solo, e tereis de saber que eu, Jeová, é que falei e fiz isso, é a pronunciação de Jeová. E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová, dizendo: E quanto a ti, ó filho do homem, toma para ti uma vareta e escreve nela, para Judá e para os filhos de Israel, seus associados. E toma outra vareta e escreve nela, para José, a vareta de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus associados. E faze chegar uma a outra para serem para ti uma só vareta, e elas realmente se tornarão uma só na tua mão. E quando os filhos do teu povo começarem a dizer-te: Não nos contarás o que significam estas coisas para ti? Fala-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que tomo a vareta de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel, seus associados, e vou pô-las sobre ela, isto é, sobre a vareta de Judá, e realmente farei delas uma só vareta, e terão de tornar-se uma só na minha mão. E as varetas em que escreverás terão de vir a estar na tua mão diante dos seus olhos. E fala-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que tomo os filhos de Israel dentre as nações às quais foram, e vou reuni-los de todo o redor e trazê-los ao seu solo. E realmente farei deles uma só nação no país, nos montes de Israel, e um só rei é o que todos eles virão a ter como rei, e não mais continuarão a ser duas nações, nem mais ficarão divididos em dois reinos. E eles não mais se aviltarão com os seus ídolos sórdidos, e com as suas coisas repugnantes, e com todas as suas transgressões. E eu hei de salvá-los de todos os seus lugares de morada em que pecaram, e vou purificá-los, e terão de tornar-se meu povo, e eu mesmo me tornarei seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles virão a ter um só pastor. E andarão nas minhas decisões judiciais, e guardarão os meus estatutos, e certamente os cumprirão. E realmente hão de morar na terra que dei ao meu servo, a Jacó, na qual moravam os vossos antepassados,
e realmente hão de morar nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, por tempo indefinido. E Davi, meu servo, será seu maioral por tempo indefinido. E vou concluir com eles um pacto de paz. Um pacto de duração indefinida é que virá a haver com eles. E vou estabelecê-los e multiplicá-los, e vou pôr meu santuário no seu meio por tempo indefinido. E meu tabernáculo virá realmente a estar sobre eles, e hei de tornar-me seu Deus, e eles mesmos se tornarão meu povo. E as nações terão de saber que eu, Jeová, estou santificando Israel, quando o meu santuário vier a estar no seu meio por tempo indefinido.